Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique e o grupo é composto por mim, Leão Buquerque, Murilo Guimarães e Vanessa Freitas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as síndromes de Prader-Willi e Engelmann. E bem, antes da gente começar a falar sobre essas síndromes, é importante a gente entender o que é o imprint genômico. Bem, ele é um processo epigenético que vai definir a expressão de um gene, ditando se ele será expresso ou não. E como é que esse processo ocorre? Bem, na linhagem germinativa dos nossos progenitores, ocorrem alterações na cromatina dessas células, por meio de metilações e alterações nas histonas. E como consequência, ao gerar uma prole, o novo indivíduo apresentará tecidos nos quais somente o material genético, ou do pai ou da mãe, estará expresso, sendo, portanto, tais células funcionalmente haploides, ou seja, somente um alelo estará ativo. E uma vez que a gente tenha entendido esse processo, a gente vai partir agora para a explicação em si da síndrome de Prader-Willi e de Engelmann. E bem, essas síndromes ocorrem por alterações no braço longo, região 1, na banda 1 à banda 3 do cromossomo 15. Essa região, cuja representação com genes, que tem nessa região, a gente pode ver ao lado, ela é sítio de imprint genético, ou seja, como a gente tinha falado anteriormente, somente o alelo do pai ou da mãe estará expresso em um indivíduo. Tá? E quais são as alterações que ocorrem nessa região, cujas consequências são a diminuição da expressão dos genes e que podem levar às síndromes que a gente está explicando aqui hoje, a de Prader-Willi e a de Engelmann. E bem, existem três possibilidades de alterações. A primeira é a deleção. Essas deleções ocorrem durante o crossover das células germinativas parentais e elas vão afetar regiões específicas chamadas de breaking points. Ao lado, a representação desses breaking points, ou como está escrito aí na imagem, que vocês podem ver pela sigla BP. Existe o tipo 1 de BP, no qual a quebra ocorre nos breaking points 1 e 3, promovendo a deleção de uma grande área, como a gente pode ver aí pela imagem. Ainda existe o tipo 2, que envolve os breaking points 2 e 3. Eles afetam uma área menor, se for comparada ao evento anterior. Outra possibilidade também de alteração é a dissomia uniparental. Essa dissomia ela é caracterizada pela presença de um par de cromossomos vindos de um mesmo progenitor. Ou seja, o indivíduo ele herdou um par de cromossomos somente do pai dele ou somente da mãe dele. E como que essa alteração ocorre? Bem, ela ocorre pela não separação dos alelos durante a meiose parental. Ainda, ela pode ser dividida em dois subtipos, a heterodissomia e a isodissomia. A heterodissomia ocorre por defeitos na meiose 1, gerando uma prole que possui os dois alelos da mãe ou os dois alelos do pai. A isodissomia ocorre por defeito na meiose 2, gerando uma prole, gerando um novo indivíduo que possui um alelo parental e a sua cópia, ou seja, possui dois alelos idênticos. Em suma, em casos como esse, o material genético do pai ou da mãe estará ausente, já que o indivíduo herdou só de um dos pais dele. Por fim, outra possibilidade é a mutação espontânea ou por mecanismos epigenéticos dessa região do cromossomo 15, provocando
a ausência de expressão de algum alelo. E tendo isso em vista, é importante a gente ressaltar que se essas alterações ocorrerem no cromossomo materno, a gente tem a síndrome de Angelman. E caso essas alterações ocorram no cromossomo paterno, a gente vai ter um indivíduo que apresenta a síndrome de Prader-Willi. Ainda é importante compreender o papel do imprint genômico nessas doenças e a sua correlação com os sinais e sintomas clínicos que os pacientes podem apresentar. Como eu havia explicado anteriormente, devido ao imprinting, o indivíduo vai possuir somente um alelo expresso, o outro vai estar inativado pelo imprinting, o outro vai estar imprintado. Portanto, quando as alterações genômicas se apresentarem, elas vão ocorrer justamente no alelo expresso, aquele que não foi imprintado. E, dependendo se esse alelo expresso ele é paterno ou ele é materno, a síndrome será denominada e irá apresentar características diferentes, como a gente já vai ver logo em seguida. Bom dia aos colegas, bom dia, doutora Lotte. Como já explicado pelo colega Pedro acima, as bases moleculares e as alterações cromossômicas que estão responsáveis pelo surgimento da síndrome de Prader-Willi e Angelman, eu vou falar um pouco aqui sobre as manifestações clínicas que estão relacionadas a isso, né? Mas antes de começar, eu gostaria de comentar um pouco de que a síndrome, né? São um conjunto de sinais e sintomas e que nem sempre os indivíduos que são acometidos por uma síndrome, eles vão possuir necessariamente as mesmas características clínicas. Um indivíduo que possui a síndrome X pode ter uma característica Y mais desenvolvida, e um outro indivíduo que possui essa mesma síndrome X pode ter a característica Y menos desenvolvida no caso, né? Aqui na manifestação clínica da síndrome de Prader-Willi, os pontos mais destacáveis é a hiperfagia, a alteração hormonal, estrabismo, o canto do lábio superior rebaixado, as dificuldades de relação social e controle psicomotor. Há outras características que vocês podem ver no slide. E elas acabam por ser consequências das que eu já citei. Vou dar um exemplo aqui. O atraso no desenvolvimento sexual é uma resposta direta às alterações hormonais que essa criança é acometida, assim como a baixa estatura também é. A dificuldade que esses indivíduos têm de aprendizagem e fala acabam também como sendo não uma consequência direta, mas é um conjunto de fatores que, por exemplo, a instabilidade emocional e a dificuldade em relações sociais vão acometer, pode ou não ser diretamente, mas vão dificultar a aprendizagem e a fala, que é o que esses indivíduos apresentam. Vocês estão vendo na imagem ao lado o estrabismo, que é algo muito característico, é algo muito comum. A hiperfagia, ela consequentemente vai causar a obesidade, que é algo que está muito característico nesses indivíduos. Olha a imagem aqui, uma criança obesa, ela possui a síndrome de Prader-Willi. Olha os lábios superiores dela, olha como eles estão rebaixados, formando como se fosse um parênteses assim. Conseguem enxergar? Um atraso no desenvolvimento sexual desse indivíduo. E algo comum deles também é que, pela falta de equilíbrio, pela falta do controle psicomotor, as crianças, de acordo com os marcos de desenvolvimento, elas começam a sentar aos 9 meses sem apoio, e entre 12 a 5 meses essas crianças já estão deambulando, já estão andando. E os pacientes que sofrem desta síndrome de Prader-Willi, eles geralmente só vão começar a andar cerca de 4 anos, quando eles já possuírem 48 meses ali. Falando um pouco da síndrome de Angelman, eu selecionei algumas características aqui e ao lado eu coloquei a porcentagem. Isso é o que eu pude achar acerca da prevalência desses indivíduos, né? E o que é mais destacável em comum neles é a incapacidade da coordenação motora, o seu atraso mental grave e os episódios constantes de riso, como vocês podem ver na imagem. Eles possuem essa face risonha, eles sempre estão rindo muito, quase o tempo inteiro eles estão tendo esses episódios de riso constantemente. E as informações aqui que não estão com a porcentagem é a desatenção, a hiperatividade
distúrbios de sono desses indivíduos. A cialorreia, que ele é uma baba, acomete cerca de 7 em cada 10 indivíduos, eles babam constantemente, o tempo inteiro uma baba excessiva. E alguns deles apresentam convulsão e grande parte deles apresentam também microcefalia. Olá, eu me chamo William Guimarães e vou dar continuidade à nossa apresentação, falando agora dos exames utilizados no diagnóstico das síndromes citadas. A começar, eu queria falar sobre os exames da síndrome de Prader-Willi. Também falando que o diagnóstico ele se dá por meio dos aspectos de desenvolvimento, pelos sinais, sintomas e testes genéticos. Então, crianças com sinais e sintomas da doença devem fazer testes genéticos capazes de confirmar o diagnóstico da síndrome de Prader-Willi por meio de uma amostra de sangue na qual pode-se ter uma visão geral do genoma, podendo assim investigar possíveis alterações cromossômicas. Esse teste ele permite uma análise do DNA e a verificação de qual alteração que gerou a doença, além dos possíveis riscos de novos casos na mesma família. Quanto antes a síndrome for diagnosticada, melhor a chance de manejar os sinais e sintomas. Abordando agora sobre o teste de citogenética sanguíneo, ele pode ser realizado de duas maneiras diferentes. Por bandejamento G, que é uma técnica utilizada na citogenética que consiste na aplicação do corante de ENZA, permitindo assim a detecção de alterações numéricas e estruturais do cromossomo, sendo muito utilizado também para diagnóstico de síndrome de Down. Além disso, também possuímos a técnica de FISH, que é uma técnica já um pouco mais específica, um pouco mais sensível, que permite identificar pequenas alterações no cromossomos, seus rearranjos, além de também poder identificar alterações numéricas dos cromossomos. Apesar de ser um pouco mais específica do que a técnica de bandejamento, ela também é um pouco mais cara, porque utiliza sondas de DNA marcadas com fluorescência, sendo captadas por um equipamento específico. Ainda sobre Prader-Willi, o laboratório Gene realiza duas análises de DNA concomitantes para detectar a microdeleção cromossômica do cromossomo 15. Sendo esses o teste técnico de PCR, que é a reação em cadeia de polimerase para detectar a deleção do cromossomo 15, e o teste pela técnica de metilação do PCR, para definir o padrão de metilação materno do gene materno ou paterno do gene SNRPN. É importante que ocorra essa metilação para identificar qual das 3 possíveis formas de herdar a alteração genética foi responsável pela doença, sendo essa a deleção paterna do cromossomo 15, ou seja, a ausência de um segmento do cromossomo herdado do pai, a dissomia uniparental materna do cromossomo 15, ou seja, o paciente herda 2 cópias do par do cromossomo 15 da mãe e nenhuma cópia do pai, ou um defeito de imprint da região 15, da região do cromossomo 15, onde ocorre o mecanismo de regulação da expressão gênica e permite apenas a expressão de um dos alelos. Prosseguindo agora e falando sobre os exames da síndrome de Angelman, o diagnóstico também é feito pelo pediatra ou clínico geral, isso no primeiro ano de vida, baseado na história de desenvolvimento motor, desenvolvimento de fala, relatos de movimentos atípicos, comportamento alegre, caracterizado pelo riso fácil frequente, pela comunicação com dificuldade e através da investigação molecular, sendo que a etiologia molecular da doença é complexa e podendo envolver uma expressão alterada do gene UBE3A herdado da mãe. O exame citado, logo em seguinte, é o eletroencefalograma, que é capaz de monitorar a atividade elétrica cerebral, que em concordância com a síndrome de Angelman, relata ondas trifásicas amplas e de picos lentos. Já o exame de citogenética, ele inclui análise da metilação da região do cromossomo 15, além da pesquisa de dissomia uniparental da região, pesquisa de deleção da região e sequenciamento do gene UBE3A. É isso, muito obrigado. E dando continuidade na apresentação, eu sou a Vanessa e vou falar dos centros de referência. Bom, nós pesquisamos e não encontramos um lugar específico para tratar ambas as doenças, que trate só elas, no caso, né? Mas nós encontramos a Casa Hunter, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com doenças genéticas raras. Não são as duas do presente estudo, mas
várias outras doenças raras. Eles fazem pesquisa, estudos, tratamentos, promoção assistencial também para esses portadores dessas doenças, visto que eles têm uma equipe multiprofissional, eles têm médicos especializados em estudos genéticos, então eles podem dar um suporte maior. Claro que se for diagnosticado, por exemplo, aqui em Belém não tem a Casa Hunter, mas tem em São Paulo, tem alguns outros estados. Mas se algum paciente daqui for diagnosticado, eles serão encaminhados para um atendimento mais específico, mais relacionado à parte da genética também. E falando um pouco do manejo do paciente, inclusive, ele vai ser encaminhado, vai depender dos sinais e sintomas que ele apresentar, das manifestações clínicas. A gente sabe que nem todo paciente vai apresentar todas as manifestações clínicas, que já foi comentado no decorrer da apresentação. Então, de acordo com que a condição que a criança vai apresentar, ela será encaminhada. Nós vimos que boa parte dos sinais e sintomas também são neurológicos, né? Então a gente pode fazer esse encaminhamento para o neurologista e vamos encaminhar para as outras especialidades, dependendo de como apresentar esses sintomas. Vamos encaminhar também para um fisioterapeuta, se for necessário, porque ele auxilia na formação dos tônus muscular, e a gente viu que tem esse comprometimento, tem uma certa hipotonia, que é a diminuição da força, que pode provocar um atraso no desenvolvimento também. Então, a fisioterapia ajuda nessa formação do tônus muscular, responsável pela força, e além de ser importante para movimentar melhor, né, esse paciente. A terapia ocupacional, que é um conjunto de várias técnicas que estimula a criança e ajuda a ter mais independência, autonomia nas atividades diárias. Tem a terapia hormonal também, que a gente viu que fica um pouco deficitário. Então, a gente precisa fazer essa terapia hormonal, em alguns casos, com hormônios do crescimento, sexuais, que buscam alcançar a altura adequada dessa criança e ajuda no desenvolvimento também sexual, né? Além de melhorar o metabolismo como um todo. Um apoio psicológico também, que é essencial para a criança, mas não só para a criança, mas também para a família, porque a gente tem que pensar numa doença genética rara, não afeta só o indivíduo portador da doença, né? Acaba afetando também a família. Então, a gente precisa dar um suporte maior para a família também, para os pais, para os parentes mais próximos, que estão lidando com essa situação, que normalmente não é fácil. Então, a gente precisa ter esse apoio psicológico, tanto para a criança, né, portadora, assim também como os pais. Para a fonoaudiologia, se tiver problemas na voz, alimentos, a gente viu também, né, que eles têm uma certa tendência a uma obesidade, então uma alimentação mais balanceada, uma prática frequente de exercícios que podem ajudar para equilibrar, né, o peso corporal e fortalecer a musculatura, que a gente viu que fica bem prejudicada. Então, foi isso. Nosso trabalho foi esse. Essas foram as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.